Então, falo, né, da Congregação Amada do Senhor. Meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha. Então, hoje vamos falar sobre algo que é um pouco polêmico, né? É sobre aflição. Será que a aflição faz parte da vida? Será que ela tem que ser eliminada da nossa vida? O que será que a Bíblia nos diz sobre a aflição? Ela é boa ou ela é ruim? Vamos ver como Deus ouve individualmente e coletivamente as pessoas afligidas. Veja o vídeo até o fim e saiba que pela aflição a gente se torna mais íntimo de Deus. Como será isso? Vamos lá? Mas antes de começar, né, a explorar o tema, eu gosto de falar sobre o que é a Bíblia. A Bíblia é uma carta de Deus para nós, é uma carta de amor. Além disso tudo, ela ainda pode ser comprovada historicamente. Ela é a palavra de Deus, ela é alimento. E diz a palavra, né, que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa escritura, essa Bíblia, né, que é a reunião desses livros, ela foi divinamente inspirada e ela serve, né, para várias coisas. Ela é proveitosa para ensinar, para arguir, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Então vamos a ela e vamos desvendar o que ela diz sobre aflição. Bom, como sempre, né, a gente começa com o significado. Vamos lá, doutor Google, né? Então, o que diz lá? Quer dizer, existem muitas definições, eu, né, selecionei aqui algumas. É a condição de quem está aflito, é estar angustiado, preocupado. A aflição também é um sofrimento causado por desgosto. Ela também é uma tristeza, né, ocasionada por alguma dificuldade. Ela também é um excesso de preocupação, uma ansiedade, uma angústia. Então, é um sentimento, né, que alcança todo ser humano. Bom, então vamos começar a ver o que a Bíblia está falando disso, né? Então, primeiramente, eu quero trazer aqui um versículo que fala de Agar. Lembram quem é Agar? Agar era uma serva de Sara. E Deus tinha falado que era para que Sara iria ter um filho, iria ter a descendência junto com Abraão, mas estava demorando demais. Então Sara tentou arrumar um jeitinho. E o jeitinho que Sara arrumou foi entregar sua serva para dar filho a Abraão. E Abraão aceitou, né? Mas aí mesmo essa situação difícil, né? E a Agar também, ela infernizava a vida de Sara, né, zombando dela, porque que ela não tinha filho. E até que Sara falou assim, não dá para viver com ela. E ela foi despedida. Aí, olha só o que Gênesis 16:11 diz. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então a Agar, ela foi despedida, estava aflita e falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou com esse menino aqui, como é que vai ser? Mas veja até essa situação, o Senhor ouviu a aflição de Agar. Então não tem uma pessoa que o Senhor não possa ouvir a aflição. É para todos, o Senhor não faz acepção de pessoas. Aí eu quero trazer também quando Deus ouve coletivamente, ouve um povo. Então, o exemplo de Agar é quando ouviu uma pessoa clamar. E agora Deus está ouvindo um povo. Olha só o que está escrito em Êxodo 3:7. Diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, o nosso Deus, gente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, e ele ouve, ele sabe de todas as nossas dores, os nossos clamores, mas ele quer ouvir. Então,
o Senhor ouve a aflição de um povo. Olha, mais 2 versículos que conta, que nos mostra esse ouvir de Deus. Está lá em Neemias, no capítulo 9, no verso de 9 a 10, e diz assim: E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. Então, aqui Neemias está recordando, né, o que aconteceu. O povo foi para Israel, né, Jacó, seus filhos, eram 70 almas, mas passou-se 430 anos e o povo da terra oprimiu muito. Então, o Senhor ouviu a aflição do povo, o clamor do povo. Também em Atos 7:34 fala disso. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Então, também está contando a história. Então, o Senhor ouve os nossos gemidos, e Ele desce do céu para nos livrar. Então, isso é algo assim que eu considero extraordinário. E, tipo assim, a primeira coisa que a gente sabe, que a gente tem certeza que a gente tem na aflição, é que Deus nos ouve. Ele ouviu Agar, ele ouviu a aflição do povo e trouxe libertação. Então, vamos ver aqui mais algumas coisas que a aflição traz para nós. Então, vamos ver aqui o exemplo de José. Está lá em Gênesis 41, 5:2. Diz assim: E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Todo mundo sabe a história de José, né? Ele foi levado para o Egito, foi preso injustamente, e ele passou um bom tempo sendo afligido, até que foi elevado à condição de segundo no Império Egípcio, né, que dominava grande parte. Então, ele está falando aqui. E ele foi fiel, todos nós sabemos, né, que ele não se desesperou, quer dizer, ele não agiu com as próprias mãos, ele aguardou o livramento do Senhor. E aqui está falando que ele cresceu na terra da aflição. Então, a aflição também pode trazer crescimento para nós. Ela também nos conduz ao acerto. Olha só o que está em Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Depois, no próprio Salmo, alguns versos à frente, no 71, está escrito: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, a aflição, ela leva ao aprendizado. E vamos ver aqui mais uns versículos que fala de Esdras. O que aconteceu com ele? Ele é um sacerdote que depois do exílio na Babilônia ele quis voltar a Jerusalém, e aí está falando, né, no capítulo 9, versos 5 e 6. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Então, o que Esdras está relatando aqui que ele fez? Ele clamou a Deus. Ele estava, né, ele se colocou em posição de humildade, ele estava de joelho, ele estendeu as mãos para o Senhor, clamando. Ele reconheceu o estado que ele estava confuso, envergonhado. Ele não conseguia nem levantar a face, né, para Deus. Ele ajoelhado, de cabeça baixa, mostrando, né, sinal de humildade, e ele reconheceu a iniquidade e o pecado do povo. Então,
existe, você reconhece a sua iniquidade, o seu pecado, mas também aqui nesse caso, Esdras fala, ele reconheceu a iniquidade do povo. Pois ele está falando, olha, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Então ele tinha conhecimento do pecado. Então só aceitando o perdão de Deus. Olha, glória a Deus por isso, porque sabemos que o Espírito Santo está em nós e se a gente permitir ele agir em nós, ele nos fará seguir Jesus todos os dias da nossa vida. A gente pode passar por que aperto que for, mas a certeza que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está livrando, que o Senhor está usando essa situação de humildade, de humilhação diante de Deus, de reconhecimento que você é pecador, que na força do seu braço você não vai conseguir. É essa atitude, esse estado de aflição mesmo, você está confuso, está envergonhado, você não sabe o que fazer. É nesse momento, é nesse ponto que você diz, meu Deus, socorre-me, meu Deus, livra-me. E o Senhor ouve a aflição e o Senhor atende a aflição. Então, eu fico assim maravilhada com a provisão de Deus, porque glória a Deus, porque ele providenciou o Espírito Santo. Então sabemos que na força do seu braço você não consegue, mas dando espaço para o Espírito Santo operar, acessando o Espírito Santo a cada dia. Porque o que acontece? A gente aceita Jesus, mas muitas vezes continua fazendo a coisa do nosso jeito. A gente que quer estar no controle, a gente que quer ter a decisão de tudo, né? E escolher tudo. Mas quando a gente assim se humilha, quando você está aflito, você então pede socorro para Deus. E é esse estado de espírito que nos conduz a ouvir o Espírito Santo, a clamar pelo Espírito Santo. E é isso que vai nos fazer mais íntimos de Deus. Então, a aflição, ela produz um fruto para a nossa vida. E quando vem o bem, a gente nem se lembra da aflição que teve. Olha só o que João, no capítulo 16, verso 21, fala. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então a gente é assim, você está ali na dificuldade, mas depois vem a bênção, vem a solução, você até esquece. E Tiago também, no capítulo 5, verso 10, diz, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, em toda a Bíblia, você lendo, você estudando, vai ver que você nunca está sozinho, o Senhor está com você, mas e também outras pessoas foram afligidas. E você vai ver que o Senhor ouviu. Então, você vê que o Senhor atende o pedido do aflito, né? Olha, outra coisa tremenda na aflição, Jó fala, olha só, eu vou ler primeiro antes de falar aqui, que coisa maravilhosa. Jó 36,15 diz assim, ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então, o aflito é livrado. E quando a gente está se sentindo assim, igual Esdras falou, eu estou envergonhado, eu estou confuso, né, que isso gera uma opressão, né? O Senhor se revela aos nossos ouvidos. A gente ouve Deus. Olha, isso é maravilhoso, é extraordinário. Olha, aqui a gente vai ver também que a aflição, ela conduz à adoração. Olha só o que está escrito em Êxodo, capítulo 4, versos 30 e 31. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, a aflição, ela conduz à adoração. Você se aproxima de Deus, você adora a Deus pelo que Ele é. E aí, né, nós
a gente adorando a Deus, né, reconhecendo a nossa pequenez e buscando o Espírito Santo, nós poderemos ver a glória de Deus. Olha só o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrais. Então, é assim, é tremendo. A aflição faz parte da vida. Você pode ter duas atitudes, ou começar a reclamar, ou se vingar, ou ter toda atitude ruim, ou entregar para Deus aquela aflição, clamar a Ele, expor a sua dificuldade, o seu pecado, na certeza de que Ele ouve, que Ele atende, e isso Ele vai se revelar a você e vai conduzir à glória de Deus e à alegria do Senhor. Então as promessas são tremendas, são extraordinárias. Olha só, até agora o que a gente viu sobre a aflição? Ele ouve a sua aflição, tanto a individual quanto coletiva. A aflição faz crescer, né? Nós vimos José. A aflição leva ao acerto, né? Os salmos nos falaram sobre isso. Esdras se aproximou de Deus quando ele se sentiu aflito. A gente, numa aflição, tão logo ela seja resolvida ou abençoada, você nem lembra dela. Deus se revela na sua aflição. A aflição nos conduz à adoração e ela leva à glória de Deus. Então é extraordinário isso. Mas aí, e se você pensar, eu não quero nada disso, a aflição é muito ruim e não quero que é ela na minha vida. Olha, mas você tem que olhar para o outro lado. Olha a segurança que a gente tem, a certeza que a gente tem, que todas elas têm resposta quando você se aproxima do Senhor, que Ele ouve a sua aflição. Olha só o que Paulo contou em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, qualquer que seja a sua aflição, o consolo vem por meio de Cristo. Olha, 2 versos à frente, Paulo continua a dizer: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições de Deus, também será participante da consolação e da graça de Deus. Então, é algo assim extraordinário, gente. Olha só, a palavra continua a dizer, no Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, não está falando livra só de algumas, não. Em João 16, 33, também diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, o Espírito Santo é o mesmo que levantou Jesus dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo conosco. Para o quê? Ele é o nosso consolador, para que ele nos faça lembrar de tudo quanto ele disse. E ele que vai nos fazer sair das situações que a gente enfrenta. Então, ele falou: olha, faz parte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé que o quê? Que Jesus está ouvindo. Você pode confiar que Ele vai trazer a resposta, Ele está te ouvindo, Ele vai trazer o livramento, Ele vai trazer o consolo. Então, Ele está falando: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Porque Ele já providenciou tudo para você. Por que fala tem de bom ânimo? Porque essa disposição de buscar a Deus, de buscar um relacionamento mais profundo com Deus, é que, através da fé, vai nos conduzir, como eu falei lá no começo, a ter uma vida com Jesus em todos os dias, sejam eles bons ou ruins. Então, olha só o que Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo
presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando o Senhor se revela a nós, é algo tão extraordinário que Paulo está falando assim, olha, não tem comparação entre o que Deus tem preparado. Então você não vai viver naquela briga se faço o certo ou se faço o errado, porque a presença de Deus, a intimidade com Deus é tão maravilhosa que você vai querer sempre estar lá em intimidade com Deus. Então, assim, já partindo para a conclusão, a aflição é que nos aproxima de Deus. Imagina, se a gente se bastasse em tudo, quem que ia buscar Deus? Isso é um fato, você também não pode se rebelar contra isso e falar, não, mas o Deus é o meu Deus, eu que estou criando ele. Não é. Você pode achar isso é um sofisma, mas na verdade, Deus é que se abaixou até você para te preparar esse encontro, porque Jesus morreu no seu lugar, você não precisa mais de morrer. Ele preparou a vida para você e é através do Espírito Santo, dando espaço a Ele a cada dia, a cada decisão, a cada coisa, abrindo mão, sendo humilde, abrindo mão de controlar, abrindo mão de querer mandar, de querer manipular as coisas, você se rendendo ao Espírito Santo de Deus e chamando Ele para te acudir em cada dia, em cada situação, você vai caminhar de forma extraordinária. Porque você sabe que Deus ouve a sua aflição. Essa aflição te faz crescer, te faz acertar, te aproxima de Deus. Essa aflição te dá alegria quando a bênção chega. Deus se revela através dessa aflição. Essa aflição te leva à adoração, te leva à glória de Deus. Então, desta maneira, a aflição produz em nós o propósito de Deus para nós. Qual que é? É para que nós demos a Ele a adoração. O propósito de Deus é para que nós confiemos nele, para que a gente cresça nele, para que a gente obedeça. E o poder de Deus se manifestará em nós. Então, eu li um livro recentemente, um livro maravilhoso do Larry Crabb, é o lugar mais seguro da Terra. Ele fala da igreja, ele fala de uma comunidade espiritual, que é possível, sabe? A gente viver segundo o Espírito Santo e conseguir. Né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e a gente também. Ele diz que é na igreja que as pessoas compreendem que a aflição é o caminho para o relacionamento mais profundo com Deus e com os outros. Então é algo extraordinário. E eu quis trazer esse tema para a gente refletir essa semana e que o Espírito Santo de Deus, né, te ilumine, que você possa, nessa atitude de humildade, clamar ao Senhor, sabendo na certeza absoluta que Ele ouve e que Ele já preparou o recurso para você, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode orar agora e pedir a Jesus para entrar em sua vida. Você pode orar crendo em seu coração que Jesus vai entrar, recriar o seu espírito, através do Espírito Santo de Deus, que é seu ajudador na aflição. E você se achegará a Ele e nem se lembrará da dor, pelo tanto que é boa a intimidade com Deus. Então, reconheça que você não dá conta. Né? Arrependa-se dos seus pecados, da sua independência, da sua arrogância, da sua soberba, de achar que você não precisa de Deus, que você pode tudo, sabe? Assim você vai se surpreender que um ato de humildade vai conduzir a uma vida de vitória. Então, eu te convido a reconhecer, né, a sua limitação e clamar por Jesus agora, porque Ele vai ouvir e Ele vai te conduzir a ter essa experiência com Deus, que é nascer de novo. Então o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no seu espírito e você passou da morte para a vida. Então, se você
acabou de decidir pelo Senhor agora, ou já fez isso antes, e reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer se aprofundar na palavra de Deus, quer conhecer a Jesus para confiar nele cada vez mais, então eu te convido a fazer um estudo bíblico de descobrimento. É um estudo que eu aprendi num curso chamado Perspectivas Brasil. Você pode escrever para o meu e-mail, é carminha47@gmail.com, e vamos combinar um dia e hora e como fazer. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que me ouve. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus, o Messias de Israel. E dê espaço para o Espírito Santo. E que é através da aflição que você vai compreender quão profundo e maravilhoso é você caminhar na intimidade com Deus e com os outros. No nome santo de Jesus, Deus abençoe a cada um. Amém.